Aleluia! Quero saudar você com a paz do Senhor. Você que nos acompanha, você de perto, você de longe. Quero já deixar minha saudação a todos vocês que estão aí assistindo. Deus certamente tem algo especial reservado aos nossos corações. Quero mandar o meu abraço, a toda a minha família, a família Correia, a família Azevedo. Também as minhas queridas irmãs de Bento Gonçalves, que sempre estão ligadinhas. Um abraço, Bel, eu te amo. Vai passar, o Senhor tem te sustentado e tem uma igreja orando por você, amiga. Aline, as demais irmãs, Raquel, Cecília. Também eu quero mandar um abraço especial a você, ouvinte da Litoral FM, Temos transmitido, a você que está aí na escuta. Deus tem algo também reservado ao teu coração, aos irmãos do sertão que estão também assistindo e acompanhando, a minha querida irmã missionária Tia Serrate, que aniversaria hoje. Um beijo, Tia Serrate. As missionárias estão mandando um abraço para a senhora. Também a nossa guerreira de oração, a nossa baluarte, a nossa irmã Osmi, nossa irmã Maria Batista. Um abraço, minha querida. Deus continue te abençoando. E eu quero já apressar aqui, devido ao tempo. Vamos abrir as nossas Bíblias no segundo livro dos Reis, o capítulo 5, o versículo, eu vou ler a partir do versículo 1. Um tema muito pertinente, Estamos dando continuidade ao tema: o processo fere, mas o propósito cura. E às vezes precisamos entender o propósito para suportar o processo. Segundo Reis, capítulo 5, a partir do versículo 1, a palavra de Deus nos diz o seguinte: E Naamã, chefe do exército do rei da Síria, era um grande homem diante do seu senhor e de muito respeito, porque por ele o Senhor dera livramento aos sírios. E era este varão homem valoroso, porém leproso. E saíram tropas da Síria e da terra de Israel, levaram presa uma menina que ficou ao serviço da mulher de Naamã. E disse esta à sua senhora: tomara que o meu senhor estivesse diante do profeta que está em Samaria, ele o restauraria da sua lepra. Então entrou Naamã e o notificou ao seu senhor, dizendo: assim e assim falou a menina que é da terra de Israel. Então disse o rei da Síria: vai, anda, e enviarei uma carta ao rei de Israel. E foi e tomou em sua mão 10 talentos de prata e 6.000 ciclos de ouro e 10 mudas de vestes. É uma história conhecida, a história ali de Naamã, aquele importante homem, do exército da Síria. Vale lembrar que o exército da Síria era um exército inimigo do povo de Israel. E nesse capítulo 5 há uma pequena trégua. A partir do capítulo 6 a gente vai ver o cerco de Samaria pelo exército da Síria. E é interessante que quando a gente começa a ler, a Bíblia diz que Naamã foi o homem que Deus usou para dar vitória aos sírios contra o israelita. Foi o homem que Deus levantou para dar vitória aos sírios e derrotar os israelitas. E muitas vezes o Senhor permite na vida do seu povo derrotas para provar, aleluia, para tratar com o povo. A gente sabe que nesse período Israel, o reino do norte, estava em apostasia. O rei da época de Israel era Jorão, filho de Acabe e Jezabel. E sabemos que não foi um bom rei. E a palavra nos diz que este homem, louvado seja o nome de Jesus, era um homem respeitado, era um homem valoroso, porém era leproso. E a gente sabe que no contexto daquela época, a lepra, ela tirava o respeito e o valor de qualquer um. Porque além de uma doença, a lepra era considerada um castigo
castigo. Qualquer doença na pele, seja hanseníase, né, que é a própria lepra, seja psoríase ou qualquer outra doença, era tida como um castigo. E Naamã talvez estivesse perdendo o seu valor. Louvado seja Deus, estivesse perdendo as suas qualidades. Ele era um homem valoroso. Aí o texto diz, porém, leproso. E quando a gente vai para o texto, a Bíblia diz que saíram tropas da Síria e da terra de Israel levaram presa uma menina. E quando eu falo de processo, e eu falo do propósito do processo, nesta noite, eu não vou falar sobre Naamã, mas eu vou falar sobre esta menina que foi levada cativa e ficou aos serviços da mulher de Naamã. Veja que esta menina, a Bíblia não diz o seu nome, a Bíblia não diz a sua idade, mas estima-se que ela tenha por volta de 12 anos. Ela está lá no seu âmbito familiar, vivendo com seus pais, e de repente há uma invasão síria. E além de derrotar o povo de Israel, ele leva alguns cativos. Essa menininha de 12 anos foi levada, foi arrancada da sua família e levada como despojo de guerra para a casa do general inimigo, o Naamã. E eu fico olhando quanto trauma essa criança não deve ter sofrido. Quem sabe estava ali nas cercanias de sua casa brincando e de repente alguém arranca e a leva. Ela não vê mais o seu pai, ela não vê mais a sua mãe. Quem sabe ela tinha planos, ela tinha projetos, mas os planos dessa menina foram por água abaixo a partir do momento que ela foi levada para ser escrava. Mas eu e você serve a um Deus que tem propósitos muito maiores do que as nossas dores. Aquela menina ia crescer com a estigma, com trauma de infância. Oh, irmãos, eu já morei longe da minha família e foi por opção. E tem dia que dá um desengano que você só quer ver os seus. Você tem saudade do sotaque. Eu tinha saudade até das vizinhas que ficavam na porta da rua conversando, que às vezes a gente nem gosta. Eu tinha saudade do cuscuz de manhã. Eu tinha saudade daquele cafezinho. E olhem que eu fui porque de livre e espontânea vontade. Imagine aquela menina que foi aprisionada, que foi levada cativa. Quanto aquela menina não sofreu, quanto aquela menina não estava ferida. Mas sabe o que eu acho lindo? É que aquela menina não era amargurada. É que a vida daquela menina não acabou por causa de algo que não estava no controle dela. Ela é levada para a casa de Naamã e ela diz, essa é a minha realidade, eu vou ter que viver isso aqui. Eu vou ter que adorar a Deus, eu vou ter que continuar amando a Deus, apesar disso aqui que está acontecendo. Eu quero dizer a você que me ouve, que os teus traumas, as tuas tristezas, as tuas dores, aleluia, não precisam acabar em definitivo com a tua vida. Aquilo que você vivenciou na sua infância, talvez um pai que não lhe amou, uma mãe que não lhe cuidou, não vai ditar o final da tua história. Você serve a um Deus que tem um propósito muito maior para você. Você serve a um Deus que pode mudar a vida de alguém num estalar de dedos. E eu acho tão lindo que aquela menina, ela não vivia amargurada. Por que você acha, Ilka, que ela não vivia amargurada? Porque quando ela ouve da situação de Naamã, lembre-se que Naamã era o general do exército inimigo. Era diretamente culpado pela situação daquela menina. Mas ela não tem raiva dele. Tanto prova que ela o quis ajudar. Tanto prova que ela observa o movimento da casa, vê que ele está leproso, vê que a sua senhora com certeza está triste, porque certamente ele perderia todo o prestígio. E diz, minha senhora,
Era tão bom que ele fosse lá para Samaria. Lá tem um profeta que pode resolver. Irmãos, eu não sei se fosse eu ia me gloriar. Tome na mão. Me trouxe cativo. Ai, que Jeová faz. Eu achei bom. Ou ia ter raiva dele. Eu achei pouco. A lepra é pouco. Tomara que morra. Mas aquela menina, apesar da situação, era uma menina curada. Era uma menina que entendia o propósito da sua vida. Quando eu e você entende o propósito, a gente suporta o processo. A gente suporta um pisão de pé. A gente suporta muitas vezes alguém que não olha no nosso rosto. A gente perdoa aquele que nos fez mal. Porque a gente entende que o propósito é maior do que nós. Porque a gente entende que o propósito é maior do que a nossa dor. Ela tinha motivos de sobra. Mas nessa menina transbordava o amor de Deus. Nessa pequena missionária transbordava a paixão pelas almas. Ela tinha a solução e ela não pôde se conter. Não vou ficar calada. Sabendo onde tem a solução, sabendo de onde pode vir a cura. Não, minha senhora, venha cá. E eu acho lindo, irmãos, que a sua senhora dá ouvidos a ela. Então aquela menina, apesar de estrangeira, apesar de escrava, ela tinha prestígio, porque a sua senhora para ouvi-la. Ela já era um pequeno agente de transformação naquele ambiente. Quem entende o propósito de Deus não se contenta em passar por um lugar e as coisas permanecerem do mesmo jeito. Quem entende o propósito quer ser agente de transformação. Ela era curada. Ela tinha o amor de Deus. Porque, irmãos, tem gente que Deus ele prova, porque foi Deus que permitiu que ela fosse. E tem gente que é provado pelo Senhor, mas é de um mau humor, é de uma amargura. A gente não aguenta nem ficar perto muitas vezes. E é tanta reclamação. Abre o teu olho para entender o propósito. Abre o teu olho para entender o que é que Deus quer. E Naamã vai, leva ao rei o assunto. Rei, olha, no capítulo 5 e no versículo 4 diz: então Naamã notificou ao seu senhor, dizendo: olha, assim falou a menina que é da terra de Israel. Eu imagino o rei, quem Naamã, quem disse, foi um grande astro, foi um grande profeta de Ramon, dos deuses dele, Rimon. Não, foi uma menina. Menina, Naamã, tá desesperado desse jeito para dar atenção a uma menina? Ah, rei, não é qualquer menina, é uma menina de Israel. Ah, rei, se você vê o brilho no olho dela quando ela fala do poder do Deus dela. Ah, rei, se você puder ouvir quando ela está fazendo os afazeres, ela canta uma canção tão linda, rei. Não é uma menina dessas sírias, porque menina síria não tem exemplo para ninguém. A menina israelita era diferente. A menina israelita vivia Deus. E a partir do que ela vivia, deu credibilidade para alguém parar para ouvi-la. Antes de alguém parar para te ouvir, alguém vai te analisar. E se você não estiver dentro do padrão da palavra, talvez alguém nem te ouça. A menina era diferente. Era só uma menina, mas era diferente. E aqui eu abro um parênteses para os pais. Como eles fizeram o dever de casa, tia Vera, com aquela menina. Como prepararam ela. E ela guardou tudo que foi ensinado. E mesmo sendo levada cativa, o amor de Deus no coração dela não mudou. Eles ensinaram. Quem sabe eles passaram para ela o que está em Deuteronômio capítulo 6. O versículo 6 diz assim: e estas palavras que hoje te ordeno
estarão no teu coração, e as intimarás aos teus filhos, e delas falarás, assentado em tua casa, andando pelo caminho, deitando-te, levantando-te, também atarás por sinal na tua mão, e te serão por testeiras, escreverás nos umbrais da tua casa e na tua porta a palavra. Esta menina estava preparada, o pai e a mãe preparou, enquanto os pais, os filhos estão saindo, estão sendo levados cativos, mas estão indo sem preparo. E não culpe a igreja. Você pai, você mãe, tem obrigação de preparar o teu filho. Mas não fazer isso por obrigação. Você precisa viver Deus. E o teu filho vai olhar para você e vai dizer: esse Deus é tão maravilhoso de mamãe, que eu quero servir a Ele. Ensine o amor de Deus aos teus filhos. Ensine que Deus pode. Um dia desse eu estava em casa, eu ainda morava lá. As irmãs de Bento vão lembrar dessa história. E eu tinha uns encharpes do coral, eu levei para casa para lavar. E o tempo fechou. E eu estava lavando os pratos, botei na máquina só para centrifugar, para ver se conseguia enxugar mais. Lá estava frio esse dia. E eu lavando os pratos e eu dizia assim: meu Deus. Aquelas coisas que a gente fica conversando com Jesus, né? Era tão bom que abrisse um olhinho de sol, meu Deus, para enxugar esses encharpes. E esqueci, botei lá no varal, esqueci. Daqui a pouco, irmão, Maria Júlia vem do quarto, gritando: mamãe, glória a Deus, mamãe, abri um olhinho de sol, mamãe. Eu não disse para ela ouvir, mas são pequenas esponjas que estão ao nosso redor, absorvendo tudo. E eu disse: quem te disse? Ela: mamãe. E não é que Jesus abriu mesmo, mamãe, um olhinho de sol para enxugar. Oh, mamãe, glória a Deus, porque os encharpes é do coral de Deus e Deus abriu. Ela creu que Deus podia fazer. E eu não precisei ensinar nem dizer nada. Ela viu e ela absorveu. O teu filho vai absorver aquilo que está no ambiente no qual ele está inserido. A menina obteve sucesso porque foi ensinada na palavra do Senhor. Ô irmãos, e uma vez que é ensinado, palpita dentro do coração. Pode até fazer alguma coisa errada, mas a palavra vai estar lá. Eita, meu Deus, minha mãe disse isso, minha mãe ensinou isso, minha mãe falou isso, minha mãe disse que Deus está no céu e está vendo tudo. A menina foi ensinada. E a menina leva, aleluia, Deus, uma pequena missionária, até aquele capitão do exército sírio. E a Bíblia nos diz que quando Naamã fala com o rei é: Naamã, se você convive com essa menina e confia no que ela está dizendo, vá-se embora. E eu acho interessante, louvado seja o nome do Senhor, que o rei, ele não manda cartas para o profeta. A menina fala do profeta, mas o rei manda cartas para o outro rei, para Jorão, filho de Acabe e Jezabel. Intimidade zero com o Senhor. E quando chega, aleluia, as cartas para Jorão, a palavra nos diz que ele rasga as suas vestes, desesperado, dizendo assim: como é? E por acaso eu tenho o poder de dar vida? E por acaso eu tenho o poder de salvar? Para esse rei dizer que mandou o general dele para que eu cuide. Jorão rasga as vestes. Jorão se desespera. Porque o rei da Síria, Ben-Hadad, mandou a carta para Jorão. Porque eles eram acostumados com a tradição pagã. Na tradição pagã, o profeta era sujeito ao rei. Eles mandavam para o rei mandava e o profeta obedecia. Só que Israel é diferente. O profeta é sujeito ao grande. O profeta não é sujeito ao rei. O profeta é sujeito ao Deus dos céus. E Jorão rasga suas vestes e se lamenta. Aí chega aos ouvidos de Eliseu. Aleluia. O profeta estava atento.
E no versículo 8 do capítulo que lemos, quando chega aos ouvidos de Eliseu, Eliseu: ei, que agonia é essa? Diga ao rei que o mundo não vai se acabar não. Não precisa rasgar as vestes, não precisa se desesperar. Manda para mim que ele vai saber que ainda tem profeta em Israel. E essa postura de Eliseu, irmãos, me estremece. Porque o profeta, ele toma uma posição. E o Espírito falava ao meu coração: quantos profetas dentro de casa, e o povo rasgando as vestes, e eles estão indiferentes ao clamor do povo. Você é profeta. Olhe para mim, você que está do outro lado. Deus lhe deu um dom. O Senhor lhe constituiu. O Senhor lhe muniu. Mas você está na caverna. Você está trancado. Há um povo esperando por você. Há uma comunidade. Há uma igreja esperando por você. Não podemos ficar quietos, irmãos, enquanto o povo está desesperado, rasgando as vestes. Precisamos nos compadecer. Precisamos usar. Não é mais tempo da gente ficar em casa dodóizinho, com a minha feridinha. Não posso, tô triste. Não, há um povo rasgando as vestes, esperando por você. Se levante. Hoje é noite de você se levantar, profeta. Se levante. Será que você está insensível à voz de Deus? Não foi ninguém que foi chamar Eliseu. Eliseu sabia que estava imbuído de uma grande responsabilidade. Eliseu sabia quem era Deus e quem era ele, e o peso do chamado dele. Esquenta não, manda ele vir. Ele vai saber que em Israel tem profeta. Ainda há profeta em Israel. Embora que esteja aí detido, embora que esteja triste, ferido, mas eu quero dizer, profeta, que o propósito é maior do que o teu processo. Eu quero te dizer, profeta, que você não vai morrer. É bem verdade, irmãos, que o profeta, o servo, aquele que serve ao Senhor, passa por cada processo. Salmo 84 diz que todos aqueles queriam ir a Sião, queriam ir a Jerusalém, o povo queria ir. Em Deuteronômio fala que eles tinham que ir lá pelo menos uma vez no ano, e eles iam. Mas quando estamos indo a Sião, era inevitável passar pelo Vale de Baca. O Vale de Baca é árido. O Vale de Baca é escuro. Faz parte do processo. O Vale de Baca faz parte do processo. E quem sabe você até estava indo de encontro ao seu propósito, até entender o que Deus tinha com você, e estava caminhando, mas só que no processo acontecem coisas que a gente não espera. O Vale de Baca era árido, mas também no Vale de Baca, de noite, de madrugada, dava orvalho. No Vale de Baca, os viajantes, eles cavavam poços. Talvez você está aí e encontre alguém que cave o poço para te dar água. Mas também chega o momento que é você que tem que cavar o poço para alimentar outro. A palavra diz: vão indo de força em força. De caminho ao propósito, é inevitável passar pelo Vale de Baca. Mas o Deus do vale, Ele está aqui nesta noite. Com refrigério para você, com água para você, com proteção para tirar o teu medo e o teu pavor. Eu estou falando para pessoas que Satanás tem amedrontado. Você não tem dito a ninguém, mas você está morrendo de medo. De medo de morrer, de medo de desistir, de medo que a tua família seja
dizimada. E é comum, irmãos, porque são tantas mortes que a gente não sabe nem por quem chore. Mas eu quero dizer a você que você não vai perecer em Baca. O vale não vai te matar, porque há um propósito maior para a tua vida. Há algo maior da parte de Deus para você. Jorão não conhecia o Deus de Israel, por isso rasgou as vestes. Era uma autoridade, mas não tinha intimidade. Mas uma menina tinha intimidade e conhecia. E a palavra nos diz que o profeta vai e leva, diga a ele que venha, mas não vai ser do jeito dele, porque aqui em Israel somos regidos pelo grande, o todo-poderoso, aquele que faz, aquele que cura como quer, quando quer, quem quer e onde quer. E Naamã vai ao encontro de Eliseu. Eliseu nem lá vai, manda o mensageiro e diz a ele para descer ao Jordão e se banhar. Naamã fica indignado. Como é que ele não vem me receber? Eu, aleluia, um homem de respeito. Bendito seja o nome do Senhor. O profeta dá as instruções e fica indignado porque Eliseu pede para ele se banhar no Jordão. Sabemos que as águas do Jordão eram águas barrentas, eram águas quentes. E Naamã diz: por acaso em Damasco não tem rio? Tem Abana, tem Farpar, rios bons, que as nascentes se dão entre as montanhas. E ele manda eu mergulhar no Jordão. Ô Naamã, Abana pode ser maior, Abana e Farpar pode ser mais suntuoso, mas a graça está no Jordão. A unção está no Jordão. Abana e Farpar pode ser mais rico, mais luxuoso, mas aquilo que você precisa está no Jordão. Abana significava permanente, Farpar significava rápido. Ele queria uma solução imediata, mas para alcançar a vitória ele tinha que descer e dar 7 mergulhos. Algo gradativo. Não foi de uma vez, não foi rápido como pudesse ser em Farpar, foi gradativo, porque o processo de Deus muitas vezes na nossa vida acontece gradativamente, acontece aos poucos. E se você não entender o propósito, você só vai dar 2, 3 mergulhos. Precisamos entender, irmãos, é tão urgente isso. A gente costuma ouvir pessoas que dizem: não pergunte a Deus nem por quê e nem para quê. Eu pergunto, irmão. Eu pergunto: Senhor, que prova é essa? Jesus, que luta é essa? Me diga, Jesus é para me provar? Jesus, tem alguma coisa que eu preciso fazer? Jesus é para eu deixar de fazer alguma coisa? A gente tem que perguntar ao dono da prova. A Bíblia diz lá em 2 Samuel 21 que havia 3 anos de fome em Israel. Davi olha assim: o que é que está acontecendo? Eu não estou errado, estou andando direitinho. O que é que está acontecendo? E pergunta ao Senhor. Aí o que é que o Senhor vai dizer? Ó, Davi, não é nem contigo, visto tu assumisse aí um ônus que não era teu. A culpa foi de Saul, que matou os gibeonitas. Aí Davi diz: o que é que eu preciso fazer? Vai lá saber dos gibeonitas. Gibeonitas, o que é que eu preciso fazer? Aí eu quero assim descendência da família de Saul para que morra. Morreu o povo, foi enterrado, a fome cessou. Vá Davi ficar: não vou perguntar. Pergunte, Senhor, qual é o propósito disso que eu estou enfrentando? Às vezes, irmão, é para algo mínimo que Deus quer aparar de nós, para se encaixar no propósito. Às vezes a gente tem algumas arestas que precisam ser aparadas. E infelizmente, muitas vezes só são aparadas pela dor e pelo sofrimento. Senhor, é por quê, Senhor? É porque, me diga, Jesus, me revele. É uma prova por desobediência, é uma luta. Agora nem sempre
Deus vai dizer como fez com Jó. Com Jó o Senhor não falou. Não há um motivo, não há uma justificativa plausível para o sofrimento de Jó. Mas ainda assim, o propósito foi cumprido e o Senhor deu vitória. O que Naamã precisava estava no lamacento Jordão. Não se engane, pessoas que tenham bons conselhos para lhe dar. Se cerque de pessoas de oração. Porque o servo não disse muita coisa. Meu Senhor, peraí, no versículo 13. O profeta te pedisse dinheiro ou qualquer outra coisa, tu faria. Não custa nada. Aí Naamã para, medita, reflete e desce. E mergulha. E é curado. E na cura de Naamã, na pele limpinha de bebê de Naamã, se revela o propósito da vida daquela menina escrava. E sabe qual é o maior propósito de todos? Está no versículo 17. Capítulo 3 e o versículo 17 nos diz assim a palavra do Senhor. O 16, aliás. Porém ele disse: vive o Senhor. Não, isso aqui foi Eliseu que falou. Bendito seja o nome de Jesus. É no versículo 15. E disse: eis que tenho conhecido que em toda a terra não há Deus, não há Deus, não há Deus senão em Israel. O nome do Senhor foi glorificado. O maior propósito das nossas vidas, irmãos, vai ser a glorificação do nome do Senhor. Naamã passou pelo processo. A menina passou pelo processo, mas no final, o nome do Senhor foi glorificado, revelando o propósito de Deus na vida daquela menina. Esta menina foi um agente de transformação. Esta menina, ela transformou. O nome de Deus foi glorificado. Naamã volta para sua casa. A sua casa foi toda mudada. E é interessante que ele diz: olha, Eliseu, eu ainda quero te pedir uma coisa. Eu quero levar um pouquinho dessa terra. Essa terra da lama do Jordão é uma terra abençoada. Enche 2 mulas. Deixa eu levar um pouquinho, porque eu quero construir altares para o Deus vivo. O teu processo é para alguém construir altares para o Senhor. Aquilo que você está passando vai mudar a vida de alguém, a ponto desse alguém deixar de construir altares para Satanás e construir altares para o Senhor. O 17 diz assim: seja assim contudo. Naamã diz ao profeta: dê a este teu servo uma carga de terra de um jugo de mula, pois nunca mais oferecerá este teu servo holocausto nem sacrifício a outros deuses senão ao Senhor. A tua dor, o teu trauma, o teu processo vai ser para um dia você ouvir assim: maninha, nunca mais eu vou deixar de servir a esse Deus. Vovó, a partir de hoje, vovó, eu nunca mais vou deixar de servir o Deus que a senhora serve. Alguém vai começar a levantar altares para o Deus vivos por causa do teu processo. Foi a menininha, uma escrava levada cativa, fez um general da terra inimiga reconhecer e erguer altares. Ei, altares serão erguidos, altares ao Deus vivo serão erguidos. O Senhor está destruindo altares de Baal aí na tua casa. Ele está jogando por terra altares
altares de adoração a Baal, altares sujos, altares pecaminosos. Por causa de você, é por amor a você. Há uma limpeza de Deus para o teu lar. Ei, você, mãe, se levante. Ei, você, se posicione. Porque aí dentro da tua casa tem altares de Baal. E é você que Deus vai usar para desfazer. Se levante. Deus vai te dar visão. Altares de Baal serão destruídos e serão erguidos altares para o Deus vivo. A tua dor vai gerar vida. A tua dor vai gerar uma nova história. A tua dor não vai ficar só nisso. Foi necessário. Se ela tivesse em Israel, era só uma menininha. Oh, irmãos, às vezes o GPS de Deus nos leva para cada lugar. Êxodo para encerrar. Talvez agora você está entendendo. Deus está te fazendo entender. Êxodo capítulo 14, versículo 1. Versículo 1 e 2. Então falou o Senhor a Moisés dizendo: fala aos filhos de Israel que voltem, que acampem diante de Pi-Hairote, entre Migdol e o mar, diante de Baal-Zephon. Em frente deles assentarei o campo junto ao mar. O GPS de Deus diz: espera aí, Moisés. A gente tá, às vezes, né, o GPS recalcula a rota. Volta, acampa em Pi-Hairote. Tem certeza, Senhor? Pi-Hairote. Pi-Hairote, pode para lá. De frente ao mar, diante de Baal-Zephon, entre Migdol. Sabe o que significa Pi-Hairote? Beco sem saída. É o que? Deus recalculou a rota do povo, direcionou o povo para um beco sem saída. Foi ele diz: volta, Moisés, eu quero que vocês acampem em Pi-Hairote. O GPS de Deus muitas vezes nos leva a becos sem saída, nos leva a lugares de extremo aperto, porque de um lado e do outro montanhas, de frente o mar e atrás o exército de Faraó. Era de fato um beco sem saída. E eu estou falando para pessoas que o GPS de Deus recalculou a rota e levou para Pi-Hairote. E quem sabe você está num beco sem saída. Se for para frente, morre afogado. Se for para trás, os egípcios matam. De um lado e do outro, as montanhas. Mas do alto virá o teu socorro. Olha para o alto, porque é de lá que vem o teu socorro. Ei, você não vai morrer em Pi-Hairote. O teu Deus é dono do mar. Vai abrir o mar e você vai passar. Que coisa tão paradoxa, né, irmãos? Num beco sem saída, Deus tem uma saída. Você não vai morrer em Pi-Hairote. A menina foi levada para a Síria, não foi para morrer. Foi para, além de ficar viva, gerar vida. Você vai gerar vida. O teu processo tu vai curar não só você, mas vai curar outras pessoas. Esta dor que você está sentindo, sabe por que esta dor que você está sentindo? É porque o GPS de Deus vai te levar a lugares, e você vai encontrar pessoas com essa mesma dor que você está sentindo.
Porque chegou um tempo de cura. Mulheres, aquilo que vocês têm passado não é em vão. A tua dor vai gerar vida. A tua dor vai gerar cura. A tua dor vai produzir frutos. O Senhor vai te levar a lugares, escute bem, que alguém vai dizer: hoje eu acordei me sentindo assim, assim, eu quero morrer. Aí você vai dizer: vai morrer não. Vai morrer não, porque eu não morri. Eu passei. E eu estou de pé. E é o mesmo Deus que vai te sustentar. O processo fere, mas o propósito cura. O processo fere, mas o propósito cura. Era só uma menina, mas através dela uma família reconheceu que Deus é Deus, que Deus é grande. Você não é só uma menina machucada, ferida. Você é alguém que Deus levantou com um propósito específico. Ele vai fazer sair a luz. O processo não vai te matar. O processo vai te dar vida. Não vai, Núbia. O processo não vai te matar. Bota a mão aí, Fernanda, na mente dela. Porque ela pensou que ela ia enlouquecer, mas não vai. Não vai morrer. É vida, é vida, é vida. É vida, é vida.